dispensa qualquer comentário. Os irmãos conhecem bem o pastor Glauco, não é? Sabemos muito bem que o pastor Glauco foi o iniciador dessa obra. Não é? Para você ver como Deus, irmãos, é alguém, um ser tremendo, talvez, logicamente, dentro da nossa linguagem, Deus não comporta um título adequado para a grande pessoa que Ele é. Mas o pastor Glauco começou essa igreja bem novo, adolescente, onde pessoas olhavam para ele e diziam assim: rapaz, isso daí não vai dar em nada. Está aqui no que deu, uma parte do trabalho. Entendeu? Não pensem que isso aqui é fruto de trabalho de um ou dois, não. É fruto do trabalho do pastor Glauco ainda. Entendeu? É um desdobramento do trabalho que ele começou. Então, irmãos, nessa noite eu tenho o maior prazer de trazê-lo aqui para poder pregar para nós nessa noite no Maracanã, né? Então, para os irmãos que estão aqui. Os irmãos estão alegres com a presença do nosso pastor? Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui hoje, irmãos, de ver esse tempo tão bonito, né? Com pessoas também tão bonitas. E agradecido a Deus aí por estar aqui com o pastor Eládio, vendo o fruto do trabalho que ele desempenhou aqui, meu irmão em todos os sentidos possíveis, e uma pessoa que esteve comigo em todos esses momentos, em todas essas lutas, em todas essas construções, e nada eu teria feito também sem tê-lo ao meu lado. Quando eu cheguei aqui, o pastor Eládio estava contando aqui a história, né, como a congregação surgiu. Eu estava curioso, ouvindo, né, tudo atentamente, e eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: Senhor, eu estou ouvindo tanta coisa maravilhosa e boa, era para eu estar aqui sendo tocado pelo que eu estou ouvindo. Meu coração está tão endurecido, porque eu estou ouvindo isso aí com tanta naturalidade, como se não dissesse respeito à tua igreja. E, meus irmãos, foi a oração mais rapidamente ouvida que eu já fiz. Assim que eu terminei de orar, eu fui alvejado pelo céu aqui, glória a Deus. E Deus quebrou o meu coração e eu glorifiquei a Deus aqui de todo jeito. Chorei, me alegrei, me quebrantei. Como foi rápida essa oração, né? Eu cheguei no momento, abri o coração, disse amém. Parece que Deus lá em cima pegou o arco dele, colocou a flecha e me mirou, irmão. Ele me alvejou de cheio mesmo. E eu estou alegre porque eu estou sentindo gloriosamente a presença de Deus aqui com vocês, né? Eu vou falar muito aqui, eu nem prego, eu quero entrar logo na pregação, não vou gaguejar. E vamos então abrir as nossas Bíblias nesse momento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim o apóstolo Paulo: Primeiro aos Coríntios 2, a partir do 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Podeis assentar. Paulo lembra, irmãos, quando ele havia outrora estado em Corinto, para anunciar, como ele diz aqui, o testemunho de Deus,
aquilo de que Deus, em sua palavra, dá testemunho. Deus dá testemunho de seu Filho, de quem Ele é. O Pai disse do alto: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Deus dá testemunho de que a morte de Jesus Cristo por nós foi aceita. Quando Jesus disse: está consumado, o véu do templo rasgou de alto a baixo, as rochas se fenderam, o sol escureceu. Deus dá testemunho, irmão, de que a morte não tem a palavra final sobre o seu Filho. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e os anjos disseram às mulheres que foram ao sepulcro: porque procurais entre os mortos aquele que vive. Portanto, o que nós temos nesse livro é o testemunho que Deus dá acerca de Jesus. Os profetas que escreveram o Velho Testamento foram homens movidos, diz Pedro, pelo Espírito Santo. Deus, por eles, dava testemunho acerca de Jesus. Em Jesus nós temos a palavra final de Deus, tendo Deus outrora falado, diz o autor da carta aos Hebreus, muitas vezes, de muitas maneiras, aos patriarcas pelos profetas. Agora nos fala em Jesus. Portanto, esta Bíblia que carregamos, ela dá testemunho acerca da pessoa de Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Paulo diz aqui na carta aos Coríntios 2:1: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo quer dizer que o seu objetivo, quando pregou, não foi exibir a sua retórica, os seus conhecimentos, não foi se destacar dentre os ouvintes pela sua particular sabedoria, mas o que ele quis pregar foi sobre o testemunho de Deus. Paulo disse: eu não busquei sublimidade de palavras, não busquei distrair o conteúdo da mensagem, encantando-vos com alguma retórica particular, mas eu quis que vocês apreendessem a mensagem na sua retidão, na sua clareza. E ele diz no verso de número 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem que temos para anunciar ao mundo: Jesus Cristo e este crucificado. Quando Paulo diz que prega a Cristo, obviamente é tudo que diz respeito a quem Jesus Cristo é. Jesus é o Verbo de Deus, é um com o Pai, é Deus de Deus, é o Filho de Deus, é divino, é digno de ser adorado, é aquele por intermédio de quem todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Jesus Cristo, ao se fazer carne, homem, se fez verdadeiramente homem. Embora concebido de modo miraculoso pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei, sentiu fome, sentiu sede, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Não teve a contaminação que veio à raça humana depois que Adão pecou, por força de seu nascimento miraculoso, e não desobedeceu a Deus enquanto homem, mas venceu todas as tentações que Satanás e os homens lhe colocaram. É homem perfeito, verdadeiro homem e homem verdadeiro, e também Deus e homem em uma só pessoa, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, por isso capaz de ser o mediador entre Deus e os homens. É aquele de quem falaram os profetas, é o descendente de Davi, é o descendente de Abraão, em quem seriam benditas
pessoa, apresentou a sua pessoa, mas Paulo também diz que este crucificado. Porque, meus irmãos, naquela cruz foi consumada a obra de redenção. Jesus veio à terra enquanto homem, e ele não precisava fazer-se homem, senão por isso ele veio à terra para buscar e salvar o que se havia perdido. Veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício pelos nossos pecados. Veio fazer-se maldição por nós, levar sobre si a nossa maldição, levar sobre si os nossos pecados. Como anunciou o profeta Isaías, levou sobre si as nossas iniquidades, foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele veio para levar os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, para destruir na sua carne a nossa culpa diante de Deus, para fazer compensação pela nossa culpa, para absolver-nos de condenação, para nos justificar pelo seu sangue vertido no tribunal de Deus. Paulo disse: nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Talvez alguém diga: pastor, e não se fala aqui da ressurreição de Cristo, de sua ascensão ao céu, de sua intercessão contínua junto ao Pai a nosso favor? Fala de modo indireto. Porque, meus amados irmãos, a ressurreição é vista à luz da crucificação. O Pai ressuscita a Jesus para dar testemunho de que aceitou sua morte vicária. A ressurreição é a morte de Jesus aceita. Jesus ressuscita para mostrar que sua morte não foi a morte de uma vítima do Império Romano, mas que ele morreu cumprindo aquilo que disse que vinha fazer. Por isso mesmo, ressuscitado, ele tem as marcas da morte. Ele apresenta-se aos discípulos de modo particular, Tomé, apresentando as marcas das chagas, as marcas da morte, dizendo: toquem, vejam o meu lado, vejam as marcas dos cravos. Jesus é visto no Apocalipse como sendo o leão da tribo de Judá, o cordeiro, como que havendo sido morto. Ele se apresenta a João dizendo: eu sou aquele que esteve morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos. Quando ele vier na sua glória, os judeus vão ver o crucificado, porque verão aquele a quem traspassaram, o reconhecerão pelas marcas da cruz, quando ele vier a segunda vez para estabelecer o seu reino milenar. Jesus Cristo ressuscita por causa de seu sacrifício, para entrar no santuário celeste e levar o seu próprio sangue. Ele é o sacerdote que apresenta o próprio sacrifício realizado na cruz do Calvário. E nessa condição de sacerdote é que ele está sentado à destra de Deus, intercede por nós. O seu argumento é a morte vicária. O seu argumento é a morte vicária. Ele roga ao Pai que nos guarde, porque ele morreu por nós, e nós aceitamos a nosso favor a sua morte. Como diz João: filhinhos, vos escrevi para que não pecais, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Se um crente peca, ele se arrepende, mas ele mantém-se perdoado, mantém-se na presença de Deus, porque tem um advogado lá em cima, que tem um argumento bem direto. Ele abre as mãos e mostra os cravos. É o Cristo crucificado, irmãos, que garante a nossa salvação, que intercede por nós, que virá a segunda vez, que subiu ao céu, que entrou no santuário celeste pelo seu próprio sangue. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, porque não tem nada para complementar isto daí. Não tem nada para se adicionar, irmãos. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não precisa de mais além de Jesus, porque ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham
porque somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. E eu quero lhe dizer uma coisa: se você receber Jesus, tem tudo. Se não receber, não tem nada. A Bíblia diz que Deus não poupou a seu próprio Filho, antes entregou por nós todos, Romanos 8, como não nos dará com Ele todas as coisas? Aleluia! É interessante que quando a gente lê as epístolas, Paulo descreve o céu como está com Cristo. O meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. O céu é mencionado como está com Cristo. Até o conforto do arrebatamento é colocado assim. A Bíblia diz: e estaremos para sempre com o Senhor. Mas quando lemos o Apocalipse, vemos que o céu tem ruas de ouro, mar de cristal e coisas assim. E C.S. Lewis uma vez disse: eu não sei como é que é exatamente o céu, mas eu acredito que todas essas figurações foram feitas dizendo que tudo isso tem lá além de Jesus, para que nós entendamos que estar com Jesus não é como estar com qualquer pessoa. Estar com Jesus é como estar com alguém em rua de ouro, mar de cristal. Mas o que faz do céu é Jesus. Ele é o bastante, Ele é tudo. Todas essas descrições são transbordadas da sua glória celestial. Jesus é tudo para nós. Paulo diz que pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor, Ele deixou para trás todas as coisas e as considerava como nada para ganhar a Cristo. Aos Filipenses ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O apóstolo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso 21, o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui é dito, irmãos, que os judeus pediam um sinal. É interessante que Jesus fez tantos sinais, operou tantas coisas entre os judeus, mas nada disso os judeus levaram a sério, porque viram o final da história de Jesus na cruz e não acreditaram em sua ressurreição. Note, para eles, tudo que Jesus fez fora grande, mas aqueles sinais haviam perdido o prestígio com a morte horrenda de Jesus, que era como a morte de um grande criminoso, dentro da forma de crucificação do Império Romano. Quando Cristo ressuscitado apareceu aos discípulos de Emaús e caminhou com eles, e eles ainda não o reconheciam, eles lamentavam, dizendo: nós pensávamos que Jesus era um grande profeta, ele era poderoso em palavras e obras, mas ele morreu dessa forma, e perderam as esperanças. Por isso, irmãos, o sinal final é a ressurreição de Cristo, o sinal de Jonas. Como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, ao terceiro dia saiu, também o Filho do Homem passaria uns dias no seio da terra, mas ao terceiro dia ressuscitaria. O maior testemunho a favor de Cristo é o sepulcro vazio. E mesmo quando os apóstolos operavam, eles diziam: olha, nós fizemos isso em nome de Jesus. Se ele não está vivo, por que que o demônio respondeu ao nome de Jesus e fugiu? Por que que a enfermidade responde ao nome de Jesus e se vai? É porque ele está lá no céu. No dia de Pentecostes, Pedro disse: ele exaltava a destra do Pai, derramou isto, que vós agora vedes e ouvis. Mas os judeus não conseguiam aceitar isso. Imaginavam um Cristo que pudesse ressuscitar, mas para reinar entre eles. Um sinal seria para eles uma vitória contra Roma. Estavam à procura de um sinal do jeito que eles queriam, não do jeito que Deus queria dar. Pediam um sinal, porque, meus irmãos, eles viram os grandes feitos de Deus no passado, no caso, o povo judeu, os ancestrais daquela geração.
coração, viram o mar vermelho se abrir, viram as muralhas de Jericó caírem, viram grandes vitórias do povo de Israel, a nação vira outrora. E agora o que eles queriam ver era algum grande livramento do tipo, mas para eles, Jesus tinha terminado na cruz, na morte. Não conseguiam reconhecer a ressurreição de Jesus, exceto os judeus que se converteram, os demais resistiam a isso, continuavam pedindo sinal. Os gregos sofisticados queriam uma mensagem mais sábia. Para os gregos, Deus não estava interessado nos assuntos humanos. O Deus dos filósofos gregos era uma abstração, longe de todos nós. Os pagãos imaginavam deuses que eram como os homens. Diferentemente dos filósofos gregos, os pagãos, os homens comuns, os filósofos eram pagãos, mas eram filósofos, imaginavam deuses como nós, mas poderosos, fortes, jamais sendo ultrajado pelos mortais. Mas Jesus fora apresentado diante do povo, desfigurado, açoitado, aparentemente indefeso, crucificado, depois de chicoteado. Eles acharam aquela mensagem irracional, procuraram sofisticação filosófica, mas Paulo não pregava o que eles queriam ouvir. Paulo pregava a mensagem de Deus, o que é um grande encorajamento para nós, porque essa geração atual tem suas próprias demandas. Gostaria de ouvir sobre prosperidade financeira, gostaria de ouvir sobre como resolver problemas temporais, sem se comprometer pessoalmente com Cristo. Essa geração tem suas demandas, mas nós não devemos adaptar o Evangelho às suas demandas, porque se tivéssemos que agradar a homens, não seríamos servos de Cristo, porque o Evangelho que pregamos não é segundo os homens, mas ele funciona, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo disse: os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas a minha mensagem não atende a um nem a outro nos seus caprichos. Eu prego Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, para os que são chamados, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Meus irmãos, Deus se revelou a fé do homem simples, não a arrogância dos homens, nos seus recursos culturais, intelectuais. Naquele carpinteiro se escondeu o Filho de Deus. Quem imaginava o Filho de Deus vindo procurava grandeza, procurava encontrar um bebê num berço de ouro, não numa manjedoura. Alguém viu em um palácio, não o que se apresentava como sendo o filho de um carpinteiro. Eles esperariam de outra forma, mas Deus queria se revelar aos pequeninos, não aos grandes. Para recebê-lo tem que se fazer como uma criança. O grande tem que se dobrar, tem que se agachar diante dele, tem que reconhecer a forma como Deus se revelou. A Bíblia diz que pela sua sabedoria o mundo não conheceu a Deus. Ninguém imaginaria que Deus iria enviar seu Filho da forma como fez. Ninguém procuraria o Filho de Deus encarnado da forma como ele se apresentou. Os homens, pelas suas especulações, não chegariam jamais ao plano de Deus. Naquela cruz, quando ele parecia fraco, é quando estava forte. Porque ali, morrendo, ele dava vida. Ali, não se salvando da cruz, que ele salvava a todos nós, os ignorantes, zombadores, diziam: se tu és o Filho de Deus, salva-te mesmo, desce da cruz. Mas descendo da cruz, ele não nos salvaria, e ele veio para nos salvar. Era permanecendo lá que ele era forte. Era permanecendo lá que ele era o Salvador. Olhe para qualquer religião do mundo, eles vão celebrar o seu fundador,
por um grande feito que ele fez, Maomé, por uma grande ação que ele fez, alguma coisa poderosa, renomada. E o que Jesus instituiu para que nós nos recordássemos dele, a ceia do Senhor. Já pensou? Isso é loucura para o mundo. Nós celebramos a morte do nosso fundador. Ele não instituiu o Natal, ele instituiu a celebração da sua morte, não do seu nascimento, não da hora que ele entrou montado no jumentinho em Jerusalém e foi reconhecido pelo povo como o Filho de Deus, que dizia Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ele não quis ser recordado nem diretamente pela sua ressurreição através da ceia, embora no domingo nós escolhemos como dia de culto para rememorar sua glória ressurreta, mas na ceia ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Derramou o cálice, derramou o vinho no cálice e disse: isto é o meu sangue que é derramado por vós. Comei, bebei, fazei isto em memória de mim. Nós tomamos memória dele, nós nos lembramos dele através da sua morte, porque a sua morte é vitória, a sua morte é vitória. Quem imaginaria que ele ressurreto traria as marcas da cruz? Mas meus irmãos, aquelas marcas são o seu troféu, são o seu troféu. Aquelas marcas ali são provas do seu amor por nós. Quando ressuscitarmos, não teremos defeito. Quem era aleijado, crente, vai ressuscitar com o corpo glorificado. Quem era cego, crente, vai ressuscitar com um olho que vê. Mas Jesus ressuscitou com as marcas da cruz, porque não são um defeito, são a sua glória. Pregamos a Cristo e este crucificado. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz assim, verso de número 27: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia! Jesus veio, nasceu e foi posto numa manjedoura. Jesus veio através de uma família simples. Jesus foi crucificado, foi repudiado pelo seu povo e crucificado pelos romanos, mas nisso está a nossa salvação, está a nossa redenção. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, as loucas para confundir as sábias. Meus irmãos, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura dessa pregação. Aleluia. Voltando a 1 Coríntios 2, vamos reler para seguir o texto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Quem diria, irmãos? Paulo diz: quando eu preguei a vocês Jesus, eu me encontrava em fraqueza, temor e grande tremor. Ou seja, Paulo reconhecia que era impotente para essa grande missão de pregar o Evangelho. Paulo, irmãos, tinha emoções como nós, e ele sofria pelas perseguições. Ele fatigava como nós em suas grandes viagens. Chegava ao quebrado, ele se perturbava com as ameaças que recebia, a hostilidade à sua mensagem. Paulo disse: eu cheguei aí em fraqueza, eu cheguei em temor, eu cheguei em grande tremor, mas eu preguei o Evangelho. Aleluia! Nós temos muitas insuficiências, mas Deus não nos tira da responsabilidade por causa disso. Vá se arrastando, vá mancando, vá quebrado, vá com o coração na mão, mas abre a tua boca e prega.
e prega. E é importante, irmãos, que nós reconheçamos isso em grande parte. Paulo estava nessa condição, como ele diz, fraqueza, temor e grande tremor, que não era dos homens, era de Deus, por sentir que esta responsabilidade estava além dele como homem. Ou seja, Paulo pregava quebrantado. A pior forma de pregar o Evangelho é de forma arrogante, autossuficiente. É de pregar o Evangelho, como diz Paulo, com sublimidade de palavras, porque o que faz dessa maneira, buscando palavras para impressionar, slogans, termos de impacto, o que está atrás de estratégias, de tática, de coaching, que seja lá o que for dessas coisas humanas, ele está buscando se projetar no que prega. Ele está buscando revelar sua personalidade em suas qualidades. Mas Paulo diz que quando foi pregar, ele que tinha muitos conhecimentos, ele disse: eu me escondi atrás da cruz. Eu preguei o Evangelho e fui lá fraco. Eu fui lá porque eu estava totalmente voltado para pregar a Cristo. Eu não estava pensando em me projetar, só pensava em pregar a Jesus Cristo. E comparado com esta responsabilidade, eu senti a minha fraqueza, o meu tremor, eu senti temor. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que nós temos que pregar a cruz de Cristo nela. Pregue a cruz na cruz, meu irmão. Não pregue a cruz no trono, não. Pregue a cruz na cruz. Quem quer pregar sentado no trono, quem quer pregar em glória pessoal, vai sufocar a mensagem. É preciso que você esteja quebrado para Jesus estar inteiro. É preciso que você esteja na cruz. O ego se foi, não mais eu, mas Cristo. João Batista era um glorioso pregador de Cristo. Ele disse: vem depois de mim aquele que é antes de mim. Antes que eu fosse, ele era. Eu não sou digno de levar as suas alparcas. Ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Quando João Batista ouviu, disse ele: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João seguiram Jesus. Quando Jesus se apresentou para ser batizado, João disse: sou eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas quando chegaram para João, os fariseus, os inimigos do Evangelho, para enciumá-lo, disseram: olha, os teus discípulos agora seguem Jesus. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Para pregar a mensagem da cruz, tem que estar na cruz, tem que estar com o coração quebrantado. O eu tem que desaparecer para Jesus se apresentar. Paulo disse na carta aos Gálatas: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Que coisa gloriosa! Paulo via o momento em que ele pregava o Evangelho como um momento em que Jesus se projetava nele. Ele desaparecia, ele saía e Jesus era revelado nele. Jesus assumia o controle. Lá em Corinto apareceram uns falsos apóstolos tentando contestar Paulo. E diziam assim: este homem, esse Paulo aí, quando escreve cartas, é cheio de autoridade. Você pensa que é um homem lá imponente, de 2 metros de altura, pensa que é assim um dinamarquês. Quando ele chega, é talvez um baixinho, um fraquinho, sua aparência é desprezível. A palavra é forte, mas a aparência dele não é nada. Aí Paulo usa o argumento dos falsos apóstolos para ele. Lá em 2 Coríntios 13, ele diz: visto que vocês procuram uma prova de que Jesus Cristo fala em mim, essa é a prova. Eu sou fraco nele. Então, se tem alguma coisa forte nesse desprezível, que sai desse desprezível, é porque vem dele. Eu chego fraco, eu chego na minha fraqueza, mas a minha fraqueza me esconde e Jesus aparece. É nessa fraqueza, porque os falsos apóstolos, irmãos, eram arrogantes.
inacessível, mas que fala forte, então não é porque sou eu que falo, é porque Cristo fala em mim. Cristo fala em mim. Pregar na cruz. E ele diz aí no versículo 4, a minha palavra, a minha pregação, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo diz, a minha palavra, a minha pregação, não foi a exibição da minha habilidade, foi demonstração do Espírito e de poder, o que se mostra, o que se demonstra. Quando eu prego, não sou eu, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que demonstra. Interessante que demonstrar, irmãos, tem o sentido de provar, de gerar uma evidência, de colocar uma coisa na frente da pessoa que questiona. Paulo está dizendo que o que produzia conversões era o Espírito de Deus que tomava a frente quando ele pregava e demonstrava o que ele dizia, e demonstrava a Cristo e este crucificado. Paulo diz, quem faz isso não são minhas palavras, com sabedoria. Quem faz isso é o poder de Deus. E meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, sem o poder de Deus, sem essa demonstração do Espírito Santo, não vai ter conversão não. Porque esta mensagem, como Paulo disse ele mesmo antes, não é o que a pessoa gostaria de ouvir ou esperava ouvir. Paulo disse, os judeus pedem sinal, os gregos querem sabedoria, não prego o que nenhum nem o outro quer. Eu prego a Cristo e este crucificado. E o que é que dava a Paulo esperança de êxito se ele estava pregando na contramão do interesse da sua audiência? O que dava a ele esperança de êxito é porque o Espírito Santo ia demonstrar. O Espírito de Deus ia operar. Jesus disse, quando o Consolador vier, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que faz uma pessoa que vem para o culto pelo motivo errado encontrar dentro do culto o motivo certo. Eu vou lá porque tem uma moça bonita naquela igreja e eu vou ver se eu consigo namorar com ela. Aí chega lá, irmãos, depois do final do culto, está prostrado no altar. Eu vou ali só para agradar aquela pessoa que me convida todo dia. Ela chega lá, mas alguma coisa acontece. O Espírito de Deus demonstra poder e ela se prostra diante de Deus e vai agora buscar ao Senhor. Não é palavra persuasiva, é demonstração do Espírito e de poder. Demonstração do Espírito e de poder. Nós não pregamos, irmãos, o que agradaria. Se eu aqui estivesse fazendo uma palestra de autoestima pelos recursos naturais, humanos, eu ganharia uma série de aplausos. Se eu estivesse aqui falando, eu vou dar aqui a receita para autoestima, para você ter vitória, sucesso, os palestrantes aí de autoajuda, para você conseguir isso, para você conseguir passar no concurso, para você se sentir grande, para você se sentir capaz. Mas em vez disso, eu estou aqui para dizer que você é pecador. Estou aqui para dizer que em você não há bem algum que mereça o favor de Deus. Estou aqui para dizer que na fotografia de Deus você tem uma chaga que vai, espiritualmente falando, da planta do pé até a cabeça. Está cheia de pus, é como descreve o profeta Isaías, e ainda não foi espremida. Eu estou aqui para dizer que você não pode agradar a Deus com as obras que você acha que são boas. Para Deus elas não passam de trapos da imundice. De certa maneira, eu estou aqui para dizer para você que o melhor que você faz não vale nada para Deus, que você transgrediu, que você pecou, que você merece o inferno. Meus irmãos, isso não é o que alguém que quer cativar uma audiência diria, mas é o que eu estou dizendo nessa noite. Mas estou dizendo ao mesmo tempo que Deus enviou seu Filho ao mundo, não porque o mundo merecia, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estou dizendo que não tem uma receita para você subir uma escada
subir. É preciso você reconhecer o seu pecado e confessar a sua culpa, porque aquele que se humilha que será exaltado, e que se exalta será humilhado. É preciso que você reconheça que não tem nada a oferecer, mas Ele ofereceu tudo para a sua salvação naquela cruz. Que não há nada que você de Deus não possa ter para o bem-estar de sua alma e a segurança eterna dele, que não venha pela cruz de Cristo Jesus. Essa mensagem, irmão, não massageia o ego. Essa mensagem abate para depois levantar, fere para depois curar. Esta mensagem mostra que você não pode para você olhar para aquele que pode, que você não tem para você olhar para aquele que tem. Ela não funciona pelas habilidades psicológicas. Para você entender, para você ser tocado por ela, o Espírito Santo tem que entrar. Por isso, quanto mais eu ou qualquer pregador desaparecer, melhor. Nós temos que ser só o canal. Só o canal. João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto. Ele é a sua voz. Jesus é que é o verbo que se fez carne. No dia de Pentecostes, Pedro diz a Bíblia, levantou a voz, a palavra veio de cima. Paulo disse: ore por mim para que não abrir da minha boca seja dada a palavra com confiança. Eu preciso desaparecer e Jesus operar para demonstrar aqui o Espírito Santo. O que Jesus naquela cruz fez por você. E lembra a história de uma pessoa que foi até Londres, na Inglaterra, e resolveu visitar a igreja onde Charles Spurgeon era o pregador, o servo de Deus, o grande amigalista, e a igreja de um outro pregador renomado da época, conhecido por suas habilidades retóricas. E depois de ter ido aos dois cultos e indagada sobre como ela os vira, a pessoa disse: quando eu fui ao culto em que o outro pastor lá, que não era Spurgeon, estava pregando, ela disse: quando eu fui lá, eu fiquei impressionada com a retórica daquele homem, com a habilidade que ele tinha com as palavras, com tanta coisa que ele citou, com tantos recursos de linguagem que ele tinha. Eu fiquei encantada com ele. E a pessoa perguntou: e quando você foi na igreja de Spurgeon? Ela disse: olha, eu tenho pouca coisa a dizer sobre ele. O que eu posso dizer é que quando eu ouvi tudo que ele tinha para dizer, eu esqueci dele e saí dizendo do culto: que Jesus maravilhoso, que Jesus glorioso, que Jesus glorioso. Eu quero lhe falar de Jesus. Eu quero que você esqueça de mim, esqueça a minha imagem quando for embora daqui, que eu desapareça, mas que você possa ver a Cristo Jesus, que você possa encontrá-lo nessa noite. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Reconhece o teu pecado, arrepende-te e chama Jesus para entrar no teu coração, e você vai passar das trevas para a luz, da morte para a vida, do caminho do buraco para o caminho do céu. Hoje é o dia, este é o lugar. Jesus está aqui, o Espírito Santo está falando, o testemunho de Deus está sendo anunciado. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Vamos ficar de pé neste momento. Soberano e Altíssimo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor está neste lugar. Que caia, meu Deus, sobre os corações aqui presentes a convicção de pecado, a convicção de que há pecado no coração, para que haja o arrependimento, para que haja, meu Deus, o desejo de ser uma outra pessoa, de obter o perdão de Deus, e que estas pessoas, ó Pai, possam olhar para Jesus, confiar nele, somente nele, para a sua salvação. Ó Deus, que vidas sejam salvas hoje através do arrependimento e da fé em Jesus, o arrependimento que desiste de si e a fé que confia tudo a Jesus Cristo. Opera agora, neste momento, neste lugar, alcança os corações, nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.